O Desbravadores desbrava o mundo fazendo ao contrário do que as grandes caravelas faziam, né? Ou não tão grandes assim. Antes eram os portugueses que vinham aqui tentar descobrir alguma coisa. Dizem que eles já sabiam bastante coisa que acontecia por aqui. E agora somos nós aqui, o Desbravadores by Brivia está em Lisboa, em Portugal, com todas essas 7 pessoas aqui que vocês estão enxergando. E quem não está enxergando, pode assistir no YouTube, está nos assistindo. Estamos os 7 em Lisboa, né? No ladinho do Web Summit para contar o que cada um está sentindo do evento, né? Além de ver, eu acho que é muito interessante a gente sentir e colocar aqui através da nossa voz, através da nossa imagem, o que estamos sentindo. Eu sou o Potter, eu vou apresentar hoje que talvez seja, não, que é o maior desbravador da história, sim, certamente é. Né? Nós nunca fizemos com tantas pessoas assim, isso é legal, né? Então, vamos ver se a gente consegue se organizar por aqui, cada um passar o que está vendo, né? O que está sentindo, certo? Cláudia, tudo bem? Como estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite para ti. Boa noite, tudo, Potter, querido. E tu, como é que tá? Tudo bem, tá linda a coisa aqui. Lilian, como estamos? É que era eu que estava linda. Também. Um brinde para ti. Aqui é só energético, tá? Como estamos, Lilian? Oi, Potter, tudo ótimo. Exausta de um dia, exausta mentalmente de mais um dia cheio de conteúdos muito interessantes. Isso é interessante, a gente está gravando aqui depois de um dia, né, de Web Summit, então tá todo mundo desde manhã cedo, né, buscando alguma coisa por lá. Roberto Ribas, meu companheiro de programa. Tudo bom, Potter? Tudo bom, pessoal? Muito bom falar com vocês de novo. Um dia cansativo, uma ressaca, mas uma ressaca boa, né? De muito conteúdo, muita conversa, muito legal. Boa tarde, bom dia, boa noite, na ordem que quiserem. Belo, como estamos, Belo? Tudo bem, cara? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão presentes. Acho que de fato vai ser, imagino que seja o maior desbravador de todos. Como todo mundo já disse, bastante cansativo o dia, mas eu acho que bastante conteúdo, bastante coisa para a gente conversar, compartilhar, concordar e discordar. O Belo já participou, o Ribas está comigo sempre, né? É a estreia no Desbravadores da Claudinha e da Lilian. E também a estreia do Alex. Como é que tá, Alex? Tudo bem, cara? Tudo bem, pessoal? Boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui para falar sobre essa bagunça aí organizada do Web Summit. E para fechar o 7º elemento, Márcio, o mais conhecido como Márcio Coelho. Como estamos, Márcio? Tudo bem, cara? Márcio, o Coelho, tudo bem, meu brother? Tudo bem com tranquilo. vocês aí, gente? Eu não tô cansado, o papo é esse, tô cansado, o povo tá nem trabalhando, tá passeando aí em evento, batendo papo, tendo palestra, todo mundo cansado, que papo é esse de cansado, pô? Cansado nada. E aí? Nós vamos longe ainda hoje. Os pés. Bom, galera, assim, a particularidade do Web Summit é que é impossível 2 pessoas terem o mesmo Web Summit. Mesmo que as pessoas concordem em cada uma, né, o parzinho ou o trio ir em todas as mesmas palestras, os mesmos espaços, as percepções sempre vão ser diferentes, né? Porque se eu dei uma olhadinha no celular durante uma palestra, o meu companheiro aqui viu, pegou alguma coisa, eu já estava envolto ali, então não tem como repetir. Né? Então eu queria que vocês falassem assim, rapidamente, cada um, de uma maneira geral, assim, o que estão achando do evento, né? Para a gente transmitir isso para a galera. Lembrando que a gente quer que esse Desbravador seja atemporal. A gente não quer contar, né? A gente quer já passar para as pessoas que a gente está vendo, assistindo e sentindo por aqui. Começamos por ti, Lilian, por favor. O que está vendo? Qual é a tua trilha? O que está acontecendo na tua volta? Bom, tu falou muito, Potter, sobre sentimento. Como é a primeira vez que eu venho no Web Summit, eu estou vivendo uma absoluta crise de ansiedade. Assim, acho que há muitos anos eu não vivi a crise de ansiedade que eu estou vivendo, com a falta de controle, né, sobre tudo que eu quero aprender. Então, é uma oportunidade imensa, assim. Eu acho que eu não estive em nenhum evento com essa capacidade, né, de produção de conteúdo, de um conteúdo tão diverso. E eu estou vivendo crise de ansiedade. Então, como tu falou, assim, eu tentei fazer escolhas, né? É muito difícil fazer as escolhas, porque as coisas acontecem todas ao mesmo tempo. E é difícil fazer a escolha, porque os nossos interesses, e não só os nossos interesses, como a nossa obrigação, né, Brivia, de retenção de determinados conteúdos, é muito diversa, né? A gente quer desde tecnologia até comunicação. Então, é difícil fazer essas escolhas. Acho que eu fiz escolhas bem pontuais, assim, eu priorizei algumas coisas muito mais ligadas à comunicação e marketing, que eu achei que eram bastante interessantes.
A gente precisa caminhar muito, né, às vezes, para transitar de um pavilhão para o outro pavilhão, para poder consumir conteúdos mais diversos mesmos, e às vezes a opção é ficar num pavilhão para não perder de uma palestra para outra, e eu cheguei a estar em 2 palestras ao mesmo tempo, 2 speeches ao mesmo tempo, um por vídeo e um presencial. Eu entrei num por vídeo e vi e estava num presencial. Então, esse é um pouco do sentimento, assim, um dia eu estou tomada, né, por muitos questionamentos, muitas dúvidas, eu não saio com conclusões, eu saio com muitas mais dúvidas do que eu entrei, o que me parece ser uma coisa boa e propícia, né, para que a gente siga desbravando caminhos aí como representantes da Brivia nesse conteúdo, nesse contexto que a gente está. Cláudia, e aí? Bom, se tem uma palavra, para mim, é excitação. Né? Eu acho que a excitação vai desde quando tu chega e olha o tamanho da fila que te espera, e aí é um desafio encarar, né? E 1000 processos de controle, então acho que isso também deixou bem marcado esse Web Summit, né? Pelos controles de pandemia, pelos controles diversos, então assim tem um mood diferente quando a gente chega. E tem uma excitação não só pelas palestras, né? Eu acho que a viagem da gente, a minha, pelo menos, começou lá no Brasil já, olhando o que eu ia escolher, o que era mais legal, pesquisando palestrante, porque tem muito conteúdo, né? E o aplicativo pelo qual tu navega é sensacional, assim. Isso precisa ser feito uma deferência, porque tu te localiza, tu te conecta, tu pode abrir pequenos meetings. Então, assim, é uma ferramenta sensacional, muito inspiradora, né? Então, assim, a viagem começa antes. E quando tu chega, a minha excitação é porque eu quero absolutamente ver tudo, falar com todos, encontrar tudo, tirar o máximo de proveito de todos os contatos, né, de todas as interfaces, e acho que a palestra é uma delas, né? Então, assim, e tem sempre a sensação, eu já conversei com outras pessoas aqui, de que tu tá vendo um negócio, mas tem outro melhor rodando. Então, tu nunca sabe se tu tá na balada legal ou se tu tem que trocar de turma, né? Então, também tem isso, né? Então, assim, a gente vai sugando, e tem um outro aspecto que eu também acho muito interessante, é que a gente não tem opinião pré-formatada e nem certo nem errado, né? Porque tu traz o que tu conhecia, amplia o teu universo e dali tu tem uma nova perspectiva de realidade. Então, assim, acho que isso, para mim, está sendo muito interessante, muito, né? Pelas inquietações que a gente tem, pelo mundo que a gente vive, pelo que a Brivia é hoje, né? Então, assim, várias palestras de dizer, puta, o Coelho estava certo, puta, a gente está vivendo isso. Isso aí é óbvio, né, Cláudia? Desculpa, mas isso aí é óbvio, é uma obviedade. E as startups, que é um show legal, assim, ver como tem gente se jogando, como tem coisa que dá certo, como não pode ter medo, né? Eu acho que a gente que chega aqui também não pode ter medo, né? Porque, assim, é muita coisa para descobrir. E aí a gente tem que se jogar. Então, acho que tem uma coisa de excitação com se joga na rede, né? Te joga a guria. Te joga, guria. É o que eu estou fazendo, me jogando em todas. Quando a Cláudia fala do Coelho, não tem nada a ver com algum tipo de filme, alguma série. É o Márcio Coelho que está aqui com a gente, tá? Não é um símbolo, assim, não tem uma coisa, sei lá, um deus lá em cima que está assistindo. Uma entidade, né, exatamente. Potter? É uma entidade, né, Potter? É tu que está dizendo que não é o coelho que entra na toca e te leva para um mundo maravilhoso. Não tem nada com a Alice também, nada, zero assim. Tem com a Alice, minha filha, Alice, a filha do Olha Coelho. aí. Tudo está interligado, na verdade. Eu vou mudar a pergunta para vocês 4, tá? Ribas, Belo, Alex e Márcio. Ou Coelho, eu vou começar a chamar de Coelho aqui. Que é o seguinte, vamos começar a desenhar, assim. Acho que cada um pode trazer um exemplo de algo que movimentou mesmo, assim, sabe? Eu sei que é um festival de muitas ratificações, né? Como vocês disseram, né, gurias? Muita coisa assim, puxa, é isso mesmo, a gente está fazendo isso. A gente já pensa isso. Pô, 3 anos a gente está falando sobre isso aí. Né? Mas teve alguma coisa que bagunçou vocês? Ribas, começa contigo. Que te bagunçou mesmo. Traz algum exemplo de algo que mexeu. Pode ser até uma super ratificação, mas algo que mexeu contigo. Eu acho que não teve uma grande mexida, né? O sentimento é de estar em casa, porque a gente está num ambiente de conteúdos que nós estamos acostumados a tratar,
E assim, uma coisa que eu não tinha nenhuma grande expectativa na sessão, mas que foi legal, foi a da DreamWorks. Porque ela trouxe, primeiro, uma apresentação muito legal, no sentido de que a pessoa que estava representando a empresa mostra um pouco da cultura da empresa, pela sua eloquência, pela sua forma de falar, é uma empresa que trabalha com entretenimento, com animação, mas por algo que às vezes a gente simplifica, né, o uso da tecnologia. Vamos fazer mais um filme de animação. E ela trouxe uma realidade sobre o que se desdobra a partir do filme de animação. Tá todo mundo perdendo o Ribas ou não? Ribas. Todo mundo perdendo Nós o tivemos... Ribas. Perdemos o Ribas, perdemos. Isso Vai parece caminho da luz. Pessoal, Bem, Ribas, vai volta. caminho da luz. Estavas a Volte para a falar luz, que Ribas. o que estava envolvido dentro de um filme. São 4 anos para fazer um filme, 400 funcionários. São 3 anos. São 500 milhões de imagens digitais que se geram a partir de um filme. A gestão por trás disso, a necessidade de investimento de tecnologia, de nuvem, né, para armazenar esses filmes todos, a evolução que a empresa tem que ter para conseguir sair de um processo produtivo muito mais simples para uma escala gigante, é que trouxe. Não é só mais fazer mais um videozinho, tem uma puta de uma estrutura por trás disso. Isso me trouxe, assim, um pouco de realidade sobre o desafio que muitos de nós temos em dar escala para os nossos negócios, em dar escala para a transformação digital, de embarcar tecnologia. Isso me tirou um pouco do normal hoje. Uma coisa, já me metendo aqui na DreamWorks, uma coisa que foi legal na DreamWorks é isso, né? É quando a gente consegue ver uma empresa por um outro ângulo. Eu acho que isso foi legal na palestra da DreamWorks. A gente olha a DreamWorks como uma empresa de animação, né? Uma empresa de entretenimento. E ela apresentou uma empresa de tecnologia. Essa é a verdade. Ela não deu grandes detalhes sobre isso, né? Mas ela trouxe ali as dificuldades e a importância que eles têm de desenvolver a própria tecnologia para conseguir construir os filmes. E da mesma forma, é da história, né, Bel? parceiros... Isso é da história, né? Isso é da história. Os caras sempre foram muito desenvolvedores de tecnologia para construir, enfim. Perfeito. Mas ela também trouxe que ela até vai ter uma outra palestra que vai aprofundar nisso, da importância de desenvolver as interfaces dos sistemas deles para os animadores, porque para eles, mais do que a funcionalidade da interface, para os animadores a interface tem que ser interessante, né? Tem que chamar a atenção deles, tem que ser tal qual os filmes nos entretêm, tem que, vamos dizer, entre aspas, entreter também os animadores para que eles se sintam presos àquilo e se sintam felizes no trabalho, né? Então isso foi legal de ver esse outro aspecto, né? Um aspecto mais, vamos dizer assim, operacional da DreamWorks. Mas eu, tal como o Ribas, eu até agora não teve grandes palestras assim que me tiraram da cadeira, sabe? Teve muitas confirmações de coisas que a gente já vem falando há um bom tempo. Eu até estava conversando com alguém, eu acho que ontem, que para mim está muito claro, assim, que nesse ano do evento, né, eu não sou mais virgem no Web Summit, eu estou na segunda edição, que se repetiram algumas coisas para deixar claro para algumas empresas, assim, que, cara, se a tua ficha ainda não caiu, talvez o tempo esteja acabando para a ficha cair, entendeu? Porque tá mais do que claro agora que tu tem que seguir algumas coisas. Então, até teve uma última palestra, acho que eu vi hoje, que acho que é da CEO da Mars, comentou, relembrou uma frase do Jeff Bezos, onde ela disse assim, então, mais do que entender o que vai mudar para frente, a gente tem que entender o que não vai mudar, né? E eu acho que o Web Summit ele traz essas duas coisas. Ele traz um pouco do olhar do que está mudando do futuro, de algumas tecnologias, de algumas empresas, algumas tendências, mas ele também traz a confirmação de muitas coisas que não vão mudar, né? De coisas que a gente já vem falando que estão consolidadas. Belo, permite eu te interromper nesse aspecto, claro, porque aí a conexão com o que, de certa forma, me emocionou. Eu tenho que conversar para vocês que assim, um bocado de coisa não me emocionou e até me chateou, porque eu achei meio boring, assim, de algumas coisas que tem essa coisa europeia que é muito politicamente correta, discussão profunda sobre valores, tem uma coisa meio esquerdista aqui também, assim, meio pesada, que às vezes eu acho que é meio chato, inclusive, mas enfim, né, sem juízo de valor nenhum, mas enfim, eu acho chato.
que é uma coisa extremamente politicamente correta e às vezes meio chata. Mas uma coisa que me emocionou na apresentação do Paul, VP da Amazon, foi ver que uma coisa que não vai mudar é o papel inspirador das lideranças, né? E quanto é importante, seja qual for o contexto de transformação e a velocidade da transformação que a gente estiver vivendo, o quanto que inspirar e ter uma cultura e ter valores que propiciem a quebra de paradigmas, o avanço, né? O quanto que é importante. Então, assim, de todas as confirmações, ontem eu estava mais em palestras, hoje eu estive mais envolvido com algumas outras conversas, enfim, que também faz parte da minha rotina normalmente aqui. Mas ontem foi uma coisa que me emocionou bastante, porque eu ouvi, inclusive, me identifiquei muito com muitas coisas que foram ditas por ele sobre como a Amazon olha para o futuro e como ela, né, como se norteia essa fantástica companhia para o futuro. E eu acho que esse é um dos pontos que não muda, né? E a gente fala sobre, no Desbravador, de certa maneira, sobre algumas coisas que são simples e comuns a todo qualquer indivíduo, qualquer empreendedor, seja de uma grande companhia, de uma pequena empresa de rapadura, ou meu pai lá na venda, e eu acho que esse é um elemento, né? Assim, é o espírito da companhia, né? A cultura, o que move, porque essas coisas todas que a gente vê acelerando, se transformando constantemente, elas realmente são difíceis de acompanhar e tal, mas o espírito, né? A cultura ajuda muito a navegar nessa complexidade. Tudo que eu vi até o presente momento foi que me energizou, assim, posso dizer que me emocionou, e confirmou muitas das minhas crenças, enfim, né? Me trouxe luz. Quando algumas coisas eu achei meio chatas, assim, meio mais do mesmo, essa foi uma coisa que, enfim. Alex, traga, por favor, as tuas emoções. Putz, eu tive hoje alguns momentos de clareza, assim, do que eu estou fazendo, né? Eu costumo tentar me colocar bem no meio, assim, para entender o que eu estou fazendo ali, né? E ontem foi o primeiro dia, assim, foi um dia bem agitado, assim, né? Se você se reconhecendo no lugar, vendo o que as pessoas estão trazendo, qual que é a visão do mundo, né? Do que as pessoas estão pensando, assim, em termos de palestras. E hoje me caiu uma ficha que isso até me emociona um pouco, assim, me surpreende, que a gente está na era do storytelling, né? É a era do storytelling, é a era da história muito bem contada. E hoje eu fui com uma percepção de prestar muita atenção na construção da narrativa das pessoas, assim, né? E quantas analogias, a gente vive muito no mundo da analogia para trazer para você sintetizar o conceito, né? Então, tenho visto muitos termos sendo nascidos, né? Que eu vejo muito como uma feira trend, né? Não é só uma feira de tecnologia e marketing, né? Digital. Ela tem uma questão de tendência de setar um comportamento muito forte. Foi ontem, no caso da Amazon, falando um pouco sobre a Alexa. Muito também eu fui ver uma conversa sobre diversidade, aquilo me deixou curioso. E sim, a minha trilha é criatividade, então é um pouco mais, né, lúdica, solta. Então eu fui ver, pô, deixa eu ver o que essa pessoa está me trazendo de diversidade. Ela trouxe um ponto de vista que eu nunca imaginei e que faz muito sentido. Então a construção da narrativa dela, né, para te apresentar uma proposta de valor, um conceito que, né, está sendo trazido. E puxando um pouco pelo que o Márcio falou também, como é a era do storytelling, isso aterriza no propósito, né? Então, na minha trilha, purpose foi o tema da trilha, assim. Tipo, qual que é o propósito, por que você está fazendo isso? Qual é a sua intenção disso? Esse né, Alex? Esse aí é um dos pontos e que não muda, porque o propósito tem sido tema há bastante tempo. Vem sido reforçado, muito em cima do que o Márcio falou, inclusive, de ser algo que inspira, que direciona e que, inclusive, hoje se falou, né, sobre mais do que simplesmente um olhar de futuro, um porquê, ele se torna uma obsessão,
com que todos compram essa obsessão e todos se alinham para organizarem e para direcionarem suas energias em torno disso. E propósito não é um tema novo no evento, é um tema que vem se falado há bastante tempo, 10 anos no mínimo, tem se falado sobre isso, mas é algo que está na caixinha do que não muda. As empresas precisam... Mas é engraçado isso, né, Ribas? Porque isso é um dos acho. pontos que me chamou a atenção na conversa de hoje, onde ele trouxe alguns dados sobre propósito e tudo mais, né? O Alan, e aí ele trouxe um dado que me chamou a atenção, assim, eu não tinha esse dado. Que ele disse que só 7% dos CEOs conseguem dizer qual é o propósito da sua companhia. É Um assunto assustador. tão importante, tão relevante para os negócios mim e para os consumidores, e só 7% sabe dizer qual é o propósito da sua companhia. Isso para mim foi Aí agora o Márcio Márcio vai ficar feliz, porque na Brive eu acho que 100% das pessoas sabem dizer qual é o propósito, né? Não só o CEO. 100% não, mas eu acho que nós estamos num trabalho bom. Ele elencou 5 aspectos, né? Eu me lembro de 4, assim. Vocês estão falando de ele, abro mais quem é ele. O Alan da Sylvain. Alan Sylvain. Ele traz aí, ele é um consultor, né? Ele diz, um ótimo palestrante, e ele diz, saiba quem você é, né? Para que tu tá aqui? E, assim, depois do comprometimento, um alinhamento, que não adianta, não existe propósito se não houver um alinhamento, um comprometimento, um recommitment também, né? Assim, reafirmar o teu compromisso. E o quinto eu não me lembro, mas eu me guardei esses 4 a partir do que é obsessão, e ele trouxe uma marca que eu sou fã e é muito presente lá no Sul, que é a Patagônia. Ela nasceu com o propósito de oportunizar para as pessoas que gostam de viver outdoor uma vida bacana, assim, né? De estar muito em contato com essa coisa do ecossistema. Ela já nasceu com esse princípio. E hoje ela tem uma legião de fãs pelo que ela representa como expressão, né, para essas pessoas. Então, isso é realmente propósito, né? Ela nasceu e pessoas que se conectam com essa verdade hoje vivenciam essa marca. Elas não usam, elas vivenciam, né? Então, e a gente que trabalha com construção de marca é um case, assim, muito significativo, né? Não melhor que o case da NASA. Só vou deixar isso no ar. A NASA é maravilhosa, eu também amei. Mas eu queria, só pegando o gancho, assim, para a gente só não mudar de assunto, que eu queria só dizer que assim, ó, a coisa que mais me tocou no dia de hoje foi essa palestra do Sylvain. Foi a palestra que eu mais fui, assim, capturada pela... que acho que o Belo falou muito bem, né, desculpa, o Alex que falou, né, sobre prestar atenção no storytelling, né, no que a pessoa está querendo construir de raciocínio ali, e ele trouxe um raciocínio muito bem construído. Eu acho que ele até tem outras cores, né, para a discussão que ele está propondo ali. Ele está propondo, inclusive, uma crítica, né, sobre essa coisa do propósito, né, nos últimos, sei lá, nos últimos 6 anos, 7 anos, é a palavra da moda, né? Excesso de propósito e propósito sem propósito, exatamente, né? Né? Exatamente. Então, assim, o que ele faz ali de forma muito bem construída, e é o cara que fez isso para marcas muito relevantes, né? Consultoria para marcas muito relevantes, é essa crítica, o propósito, não é um propósito que tu diz. Nos anos 50, a propaganda dizia o que uma marca era, né? Ele usou o exemplo do Marlboro, né? Do homem lá em cima do cavalo, aquela masculinidade toda para dar significado para uma marca. E que o tempo que a gente está vivendo, este tempo que inclusive é o tempo do digital, né? O tempo do acesso em outras camadas, em outras profundidades e outras superficialidades ao mesmo tempo, ou há uma obsessão por construir uma relação verdadeira do que você faz para o mundo, ou é só um propósito vazio, é uma tagline, né? É comunicação, né? E que as marcas precisam se atentar. Quando ele fala da Patagônia, ele fala exatamente sobre isso. A Patagônia, ela não é incrível porque ela faz propaganda, ela é incrível porque ela tem uma causa, ela destina 10% do seu faturamento para causas ambientais
patagônicas, entendeu? Então, tá ali a paixão das pessoas, a admiração das pessoas sobre aquela marca, independente, obviamente, somado à experiência que as pessoas têm com a marca, né, e etc., tem a ver com esse propósito obsessivo, né, que não é só um propósito da comunicação. Te ajudando, complementando aí, Liane, já conectando com uma outra sessão que teve no Panda, na sequência do Sylvain, inclusive, que foi a Jane Wakely, da CMO da Mars, onde ela fala muito sobre isso, né? O painel era sobre greenwashing, responsabilidade e tal, né? Não quero fazer a conexão direta de propósito com sustentabilidade, porque eu acho que não são sinônimos e não necessariamente precisam estar conectados. Mas ela falou muito sobre o papel da propaganda, mas também uma coisa que me chamou a atenção, que é, bom, se eu tenho uma marca e eu tenho um propósito claro, meu why está claro. Ele precisa ser disseminado, obviamente, inclusive pelo CEO, né? Mas o meu, não adianta eu também só falar sobre isso, só propagandear sobre isso. Eu preciso fazer o behind the scenes que ela comenta, né? Que é assim, bom, como é que eu torno isso verdade no meu how, no meu como eu faço? Então, a materialização clara do propósito, tornar um propósito claro, está no meu how, o jeito que eu faço, né? No que eu acredito, como é que eu me organizo, né, como modelo de negócio, como é que eu me organizo como empresa e processo para que eu entregue esse propósito, esse why, eu estou lá, e que muitas vezes, como o tema da sessão era greenwashing, muitas vezes é só o front the scenes que ela estava comentando, que é bom. Eu estou colocando aqui, por exemplo, na minha propaganda, uma diversidade, eu estou usando, mas se eu não tiver no behind the scenes isso se torna apenas propaganda. Esse é o ponto aí, Ribas, que eu achei muitas coisas que eu vi chatas. Eu ia falar isso, sabe, tu provavelmente tinha achado chato por isso, é o que eu chamo de feel good politics. Eu só falo que eu sou bonitinho, limpinho e tal, mas não ajo de fato. Isso, esse é o ponto, assim, e essa conexão, inclusive, aqui, dando um pouco de panorama para quem nos ouve aqui, que talvez não esteja 100% sintonizado na dinâmica desse evento que ele representa, mas ele sempre teve como proposta trazer para um caldeirão de discussão de uma maneira muito dinâmica e ágil o que está acontecendo em termos de transformação do mundo, né, em todas as perspectivas, são uma pá de trilha de conhecimento, e trazer uma discussão e uma provocação sobre todos esses temas. E aí eu acho que, assim, ao menos no conteúdo que eu vi, estava muito chovendo molhado nesse aspecto, falando sobre, sei lá, para pegar uma coisa mais técnica, falando sobre cultura ágil, né? Putz, aí as equipes multidisciplinares, sei que lá, pessoas melhores que eu. Um papo muito assim, temos que discutir assim, de fato o que está acontecendo, quais são as dificuldades, as dores de fato. Por que esse papo de propósito não permeia os CEOs? Por que tem só será que tem fundamento essa discussão de propósito, afinal de contas, no fim do dia, se isso tem esse nível de permeabilidade, está certo? Por que ninguém está questionando essa? Aqui era um lugar para a gente ter. Nós temos isso firme, nós acreditamos que por trás da cena a gente precisa fazer com que essas coisas sejam coerentes para que isso se materialize para o cliente lá na ponta. Essa discussão eu não vi aparecer, entendeu? Eu não vi ninguém dizendo assim, olha, vem cá, e aí? Né? E como é que faz de fato? Como é que conecta essas coisas? Por que isso é importante? Quais são as conexões objetivas? Como é que essa coisa de experiência e omnicanalidade está acontecendo de fato conectada com essa história de storytelling? Pô, Alex, legal, storytelling é legal. A gente fala disso, caralho, storytelling. Pô, mas como é que isso aí, entendeu? Qual é que é? Como é que se sustenta esse negócio na vida real da conexão das pessoas e das marcas? Eu esperava, em alguns dos conteúdos que eu selecionei, vi pouca coisa ainda, eu esperava um pouco mais. Teve uma palestra de manhã que ele falou... Eu quero jogar uma sujeira no ventilador. Peraí, eu quero só jogar uma sujeira no ventilador aqui com isso que o Márcio falou, porque é uma coisa que, assim, não é que me incomodou, tá? Eu sou beginner no evento, né? Eu sou new adopter, primeiro ano. Mas, cara, essa coisa do 15, 20 minutos torna muito superficial,
né? Uma coisa é um TED, né, de 15. A pessoa vai lá, ela constrói um speech, como o Alex falou, o seu storytelling, e vai lá e dá o seu recado. Tem muito esse formato, como ele está construído aqui, daí nós vamos entrar na crítica ao evento, não sei se é para a gente fazer isso ou não, mas o formato da entrevista, do mediador, neste tempo, é muito superficial. Então, o Mário está falando de coisas que são altamente relevantes e que poderiam ter sido discutidas de forma mais profunda, e não são, porque talvez não seja para ser, né? Não é para ser profundo. Desculpa, mas aí eu discordo porque assim, tu pode ser agudo em 15 minutos. É o approach. Eu ia falar isso. Eu já vi em outros momentos, tu tem em 5 minutos dá para deixar as pessoas muito desconfortáveis sobre um assunto. A questão é o approach. De novo, é um corte, né? Estou dando a minha opinião do meu corte. Te vi porque a gente não consegue ver as coisas. Eu peguei algumas coisas nas coisas que eu vi, achei meio chato. Eu tendo a concordar, Marcos, que eu acho que é o seguinte, depende do foco que o cara dá. Obviamente que ele não vai conseguir detalhar todos os, né, o detalhe de cada assunto com uma ampla profundidade, quando ele pode dar o foco naqueles 15 minutos para a dor que ele está tendo, ao invés de ser só o greenwashing lá, vamos dizer assim, o trust washing, que ele fala, inclusive, na questão de propósito, né? Só de mostrar que é limpinho ou o que eu faço. Ele pode falar das dores. Por isso que, em geral, eu costumo gostar mais das palestras mais específicas, assim, às vezes foge do nosso tema, mas a gente consegue ver algumas coisas aplicadas, entendeu? Então, hoje teve uma lá de um produto de... Entrar, Belo, nas específicas, eu acho que vale a gente falar um pouco também de não uma crítica ao evento, mas também entender um pouco de alguns momentos do evento, né? Eu acho que nós estamos falando aqui de palestras que aconteceram no Panda Conf, que é um evento maior, que é referente a marketing, né? E aí é um painel maior, um ambiente maior, e o Century, né? Que é onde é o centro, efetivamente, das palestras, as discussões maiores. E aí, nesses dois palcos, principalmente, a minha visão sobre o evento é que é uma visão mais inspiracional. É muito mais de inspirar as pessoas, de falar sobre temas, não somente para trazer. E aí, dentro dessa lógica, as temáticas mais práticas, mais táticas, mais mão na massa, vão acontecer nessas trilhas menores, como o alto, o SaaS, o Content Maker, o Growth, que é onde daí faz falar um pouco mais. Eu acho que sim, mas eu acho que mesmo assim... Eu vi muita balela lá também, nesse negócio, enfim. Eu acho que as provocações foram poucas provocações que saíram daquele lugar comum, entendeu? Então, assim, mas algumas coisas que eu gostei em cima disso, tem bastante feel good politics, eu faço, tal, não sei o quê, mas, e até me decepcionou um pouco, algumas empresas maiores e, portanto, até mais antigas, né? Às vezes maior, não necessariamente é maior porque é antiga, mas em geral as antigas são maiores, que eu esperava um posicionamento até de mais ação frente a alguns temas e me decepcionaram. Foram um lugar comum, né? Talvez até mostrando que não se adaptaram aos novos tempos. Mas, agora teve algumas provocações como essa do Alan aí, que foi muito na provocação do tipo assim, cara, não é falar, velho, é agir, entendeu? É foco na ação. Foi a palestra que a gente mais curtiu. Isso. O próprio CEO da Sprinkler falou isso, né? Ele falou uma coisa que reforça um pouco a nossa crença, né? Bastante a nossa crença, na verdade, que é as marcas hoje são construídas pela experiência que elas servem, vamos dizer assim, né? Que elas apresentam. Não são mais pelos que elas anunciam. São pelo que elas são, né? Pelo que elas criam, e não pelo que elas anunciam. Então, isso foi um recado bem claro. Assim, algumas poucas conversas sobre marca deram esse recado. Mas o geral ficou lugar comum daquela coisa meio advertisement. Entendeu? Mas eu acho que a gente não é referência. Eu acho que nós somos pessoas que estudamos, a gente tem um acervo de referências muito grande. Não sei, tem muito publicitário, tem muita gente de comunicação, de tecnologia. Agora, se tu colocares, por exemplo, uma pessoa de tecnologia dentro de uma palestra de marca, para ela, talvez aquilo ali faça muito sentido e seja novo. Eu acho que tem públicos e públicos assistindo as palestras. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que não, Claudinha. Acho que as coisas que eu vi, não estou falando disso. Estou falando de chover no molhado e muito chapa branca, assim, muito, sabe, algumas coisas até meio jabazeira. Mas eu acho que tem um empresário ali que estava absorvendo conteúdo novo. Eu ouvi isso de pessoas ao meu lado.
anotando muita coisa e achando coisas. É que não é essa a expectativa que esse evento propõe, sabe? Não deveria ser. Mas, ele enfim. Está mais democrático também. Ele também está mais democrático. Eu ouvi uma coisa hoje importante sobre o Web Summit, eu também acabei de viver o meu segundo dia aqui, de uma turma que passeou com um dos donos do evento, né? E o evento, tem um evento que é o que talvez seja o futuro do Web Summit, que é o evento com as startups buscando investidores. Né? A gente não vive muito esse mundo, tem espaços, claro, maiores, mas assim, a grande maioria, são mais de 500 empresas, elas têm um espacinho de 1 metro quadrado, ficam em pé, e aí geralmente é uma garotada, meninos e meninas, explicando o que eles estão fazendo. Né? Eu quero facilitar o mercado, né, a entrega de supermercados na minha região, eu quero, né, ajudar as poltronas de avião, eu quero, sei lá, um monte de coisa. E eles, isso, a gente, claro, a gente está aqui numa outra trilha, né, de buscar conhecimento, tanto é que tudo que a gente está falando aqui são coisas que a gente assistiu. As palestras com grandes nomes, por exemplo, lotam, ou estão em espaços maiores, ou não tem mais como entrar, tem que chegar antes para pegar o melhor lugar. Mas tem um outro Web Summit, que é esse Web Summit, que realmente é de propósito e de mudança, e geralmente de uma garotada, que esse passa largo da gente, porque não aconteceu ainda. Eu tô com uma ideia ali esperando alguém que... Tanto é que tem eventos fechados para essas pessoas e para investidores, não entra imprensa, é só convidado para realmente as coisas acontecerem. Tem espaços com cadeiras e mesas para as pessoas tentarem fechar negócios, né? Então, o Web Summit, vocês que vierem outras vezes aqui, vocês possam já fazer uma comparação de quanto mais tem de pessoas assim, né? E de empresas assim. Talvez o Web Summit está mudando a cara dele. Eu vou pegar e fazer um mapa de calor de discussões no mundo, né? Trago grandes nomes. Hoje estava ali um cara da Apple lambendo a Apple, né? Dizendo que a Apple ela é muito segura, que a Apple cuida muito da privacidade, né? Até botava os defeitos da Play Store, né? Do Google ali, com grandão, gigantesco, tamanho do ginásio, debochando da loja de aplicativos do seu principal concorrente, do Android, né? E então, assim, eu acho que tem esse outro Web Summit que é difícil para a gente viver. Porque a gente vai ter que parar de assistir palestra, vai ter que chegar em cada um dos 500 e falar assim, qual é a tua ideia aqui, cara? Eu quero salvar o lixo. Quero salvar o lixo. Porque talvez isso seja o novo, né, Potter? Isso talvez é o que virá, né? É o que é novo. É que o Web Summit ele tenta conectar essas duas frentes, né? Ele tenta conectar o jovem lá, tentando construir soluções, e tenta falar um pouco sobre os zeitgeist do momento. Isso, Potter, é o que tu comentou no início ali. Existem N Web Summits para N pessoas. Dependendo, se você vem para 40 mil pessoas inscritas. 40 mil. E esse ano está pequeno o evento, né? O evento está vazio esse ano, né? Relacionada foi 2019. Não sacaneia, não está vazio. As pessoas estão dizendo, parece que não, está cheio. Tá. 40 mil 40 mil é gente pra caralho. É que tinha 70 atrás, mas é gente pra caralho. Bem menos, dá para transitar com muito mais tranquilidade. Eu estava dizendo assim, tem tudo a ver com tu abrir o evento, falando aqui que existe um Web Summit para cada pessoa, porque se a proposta é vir conhecer soluções, né, tecnológicas para o teu ecossistema, por exemplo, você vem e vai conhecer N possibilidades para N problemas muito específicos. E também conhecer várias empresas, como esses pitches são muito ricos, esses pitches dessas startups. E tem a parte do conteúdo, que você vai para as palestras, conhecer os grandes nomes, conhecer, né, o que se fala. E, normalmente, os grandes nomes vêm e falam aquilo que você pode ler em qualquer matéria aí, qualquer entrevista. Eu só contribuindo com isso aí, eu já vi em outros, e assim, esse caminho das startups, ele vem crescendo, porque esse mundo de startup vem crescendo, mas ele sempre existiu, sempre foi essa a proposta, e é realmente um outro approach, é um outro universo. Tá? A minha crítica aqui está muito em cima dos conteúdos de palestras, dessa nossa trilha, que, diga-se de passagem, assim, tem grandes nomes, mas o Web Summit sempre teve um monte de nome pouco conhecido. Tem um monte de nome aqui pouco conhecido, que sempre trouxe discussões um pouco mais agudas. A CIT, que é uma empresa brasileira, era um speaker. A CIT é uma empresa pouco conhecida. A CIT acrescentou nada. Ter vindo ou não ter vindo para aquele palco, não acrescentou nada. Né? Decepção. Então, assim, é uma super companhia, puta gigante, coisa e tal, mas assim, foi um jabá.
entendeu? Então, assim, eu senti falta de algum tempero, mas de repente foi a minha trilha que não foi legal com a história. Agora, quando a gente olha essa outra esteira das startups, não é que é o futuro do Web Summit, isso é o presente e o passado. Ele sempre teve essa abordagem, e isso realmente é um outro mundo, e que realmente é muito rico, difícil de ser apreciado. É que essa galera que conversou com um dos donos aí, ele tá apontando isso, assim, né? Eles são cada vez mais felizes com essa abertura. Claro que eles vão deixar de fazer o Web Summit como ele é hoje, né? Assim, eu mudei muito de um dia para outro, né? Eu ouvi uma dica mágica ontem do Saul, né? Um abraço pro Saul, que deve estar nos vendo ou nos escutando, que ele falou assim, cara, eu recebi uma dica que mudou o meu Web Summit. Qual foi? O que acontece com a gente, tá? Para quem tá nos escutando ou nos vendo. A gente vai escolher as trilhas que cabem pra gente. Ou aquilo que a gente gosta, ou aquilo que a gente trabalha, ou aquilo que a gente estuda. Alguma coisa que tem alguma mínima afinidade. Nas coisas que a gente tem a mínima afinidade, como nós temos afinidade, nós vivemos aquilo todos os dias. Talvez todos os segundos da vida. O que a gente está tentando falar aqui é o seguinte, o que nós temos todos os segundos da nossa vida, o Web Summit não mudou. Ele ratificou, vou usar de novo essa palavra, né? Ele foi lá ele falou assim, olha, é isso aqui. O que eu fiz no segundo dia? Eu estou mais mexido hoje. Eu saí completamente da minha trilha. Completamente. Fiquei mais lá na parte de tech, né? Aí eu vi E aí eu fico imaginando que alguém que vive isso, vivendo aquele espaço técnico, fala assim, mas eu já sei de tudo isso aqui, já acompanhei, já vi vídeo no YouTube, já até usei essa touca na cabeça que aguça a parte do cérebro que pode melhorar o Alzheimer, sei lá, né? Ou uma discussão sobre carro autônomo, que é uma coisa que eu acho legal, mas não é todo dia eu vivo isso aí, que os caras melhoraram ainda mais e estão provando que as pessoas desconfiam muito do carro autônomo, mas no caso, 85% dos acidentes são causados pelos seres humanos, e ele está criando um projeto, na empresa dele, no caso, criando um projeto que a gente, junto com o sistema, enxerga 360. Então é muito mais seguro, né? E protege os pequenos, o pedestre, né? Aquela coisa toda. Então, são coisas que não me mexem. E aí hoje eu fiquei mais sacudido. Nesse sentido que eu estava falando antes, Potter. É nisso que eu estava falando antes. As coisas mais específicas, quando tu foge da tua trilha e vai em assuntos mais específicos que são fora do teu dia a dia, enriquece muito o evento. Muito, porque ele te abre muito, e aí tu consegue conectar com o que tu vive no dia a dia. Ele te abre muitas portas. Belo, eu acho que aí que tá. Aí é aquilo que é muito complicado, que a gente discute muito aqui, que na mesa de convite a mim, né? Estava aqui hoje o Ribas e o Márcio, eles falaram assim, e eu falei, mas galera, eu sou completamente ignorante em marketing e publicidade. Eu assisto publicidade. E no YouTube eu boto pular anúncio. Né? E aí? Eles dizem assim, não, mas é isso aí. Eu acho que quando a gente aguça a nossa ignorância, que é uma coisa muito complicada, a gente quer, na verdade, se alimentar daquilo que a gente tá, daquela nossa... Eu vou chamar de bolha, né? O Web Summit faz muito isso para nossa área. Poxa, eu sou um comunicador, né? Vocês são, né, criadores de marcas ou ajudantes de criar marcas, né? Para se estabelecer e terem um contato direto, né? Então, acho que... Ô, Potter, mas eu queria trazer uma outra coisa, Potter. Teu approach é um bom approach aí, que é sair da sua zona para ir para coisas que te provocam em outro universo. Mas tem um outro approach do Web Summit que eu acho muito poderoso também, que é o ambiente que se cria para que a gente possa discutir questões importantes de negócio, de visão de futuro com clientes, com parceiros, num ambiente que seja de um jeito ou de outro, tem uma provocação. Porque aqui a gente falou de uma coisa meio óbvia que não provocou, falou de ir para um outro caminho que provocou, mas há uma ou corroborar ou desconstruir alguma coisa, há uma provocação. Tá, e eu acho que nisso se presta a gente... exatamente. A gente teve um evento nosso ontem à noite, vocês participaram, que foi um evento, para mim, o melhor momento até agora, porque eu tive a oportunidade, primeiro, de fazer tempo que eu não consegui conversar com as pessoas presencialmente, está sendo bárbaro, né? Mas que a gente pôde encontrar clientes, prospects, parceiros e tal, e ali surgiram discussões, algumas alavancadas em coisas que a gente viu, outras não, coisas e tal, mas que são discussões extremamente poderosas para negócios, para a gente, para o futuro, para coisas que não são, inclusive, negócios, mas são contribuições nossas para o ecossistema que a gente está inserido. E eu acho, o sentimento que eu tenho, e outros colegas nesse sentido, é que o fato de a gente estar neste ambiente que provoca, que aguça, que cutuca daqui, dali, de lá, que te joga para um outro lado, que fica incomodado com ver 20 minutos, isso ajuda a fazer com que coisas que estavam, talvez, lá numa gaveta do óbvio e coisa e tal, tenham uma outra abordagem e venham à tona, entendeu? E propicia que a gente converse sobre outras coisas. Isso eu acho muito positivo. Além
claro, de poder estar conversando de novo com as pessoas, né? De poder estar interagindo com as pessoas. Eu quero ouvir mais o Alex, mas Alex, eu já te conto uma história, né? Acontece muito no Web Summit, deve acontecer com vocês, né? Eu falava para minha guria mudar a arroba dela, que era muito complicado numa rede social chamada Instagram. Ela não mudava nunca. Eu falei assim, muda, ninguém te acha lá. Muda, ela abriu a conta dela, voltou a ser jornalista depois de 2 maternidades, nada. Aí chegou um dia, ela conversou com uma especialista, a gente estava entrevistando junto, assim, e ela falou assim, Marcela, tu deveria colocar Marcela Lorenzon. Aí ela olhou para a mulher assim, acabou a palestra, acabou a entrevista, ela falou e mudou. Eu tava 3 anos falando para ela mudar, entendeu? Mas aí chegou alguém que vive aquilo, né, que estava dando uma entrevista para ela, aí falou e ela mudou na hora. Né? Então, Isso tipo é credibilidade. assim, exatamente, né? A Cláudia chegou a O brincar com Ricardo ele. Não tem, casa eu não não faz tenho. milagre, conhece. Exatamente, né? Mas, Alex, deixa eu te trazer para a conversa aqui. Os criativos traz. sempre são mais calados, digamos assim, né? Mas, Alex, vamos lá, Pode trazer. engata em cima dessas provocações todas, assim, porque tu chegou a falar que teve, não sei se tu teve uma espécie de epifania, né? Que falou que hoje foi um dia que mudou, que te mexeu. Eu queria saber, fiquei curioso saber se teve o momento, teve a frase, teve a tela, teve o espaço físico que fez te mexer. Cara, assim, para mim eu acredito, eu tenho crenças, então, assim, a Briva é uma crença, eu acredito nos formatos que a gente trabalha. E ver que você está caminhando na mesma direção que essa camarada, que essa galera está caminhando, assim, é muito louvável para mim, porque eu insisto nas coisas com os clientes. Então, assim, ter um norte de que você está fazendo o correto é muito importante, eu acho, para a gente que está aqui nesse grupo aqui, né? De você... Porque, enfim, às vezes tem umas horas com o cliente que você, né... eu costumo dizer que eu não gosto muito do Kotler, porque ali são cases que deram certo. Eu quero fazer um case dar certo e não copiar um case que já foi feito. Então a gente insiste no novo, a gente traz o novo, eu trabalho muito com conceitos, com percepções, né, com a história do propósito, da verdade. E como é que eu consigo vender isso? Como é que eu consigo dizer isso para o meu cliente, para o cliente da Brivia, né, para o nosso cliente, assim? Como é que eu trago essa história à tona? Então, para mim, essa foi a virada, assim, porque, enfim, de ontem para hoje, sim, cai uma ficha de que, poxa, vários assuntos, vários temas, eu já estou habituado, né? Como a gente falou aqui, fugir da trilha é bem interessante. Agora, você, né, de ontem para hoje, entender que isso está fazendo parte da sua vida é interessante também, porque você fala, estou conectado. Então, comecei a perceber, a ver como é que as pessoas falam sobre isso, como é que elas trazem isso, para eu aprender com o speech delas também. Porque não é fácil você contar e defender, né, o que você acredita para outra pessoa ainda, né? Tipo, é para outra marca, para um marketing. Como é que você conta isso para ela crer em você, né? Quais são as suas referências para que isso aconteça? Então, assim, para mim está sendo muito importante por conta disso, assim, eu acho muito... Deixa eu contar para vocês uma historinha. Eu vou pegar... Vai lá, Claudinha, desculpa. Não, eu queria falar um negócio que me veio, assim, ouvindo o Alex, que eu senti na feira. Eu tenho 2 filhos total millennials. E eu estou sempre ligada no que eles estão fazendo, e, ao mesmo tempo, coisas que a gente vai vivenciando estão muito conectadas com o que eles estão vivendo. E a gente não está falando dos outros, né? Agora, quando o Alex estava contando aí, dando a sua narrativa, a gente está falando sobre a gente. Então, o que me toca é chegar ali e entender que aquilo é sobre o meu filho, sobre mim, sobre o meu cliente, sobre as nossas, né, diferenças e os nossos desafios. E tem um negócio que eu acho muito interessante, eu acho que todo conteúdo é válido, mesmo esses que a gente não achou muito legal, porque tem uma forma de olhar também para fazer uma ressignificação do que a gente faz, né? Acho que, assim, olhar para aquilo que a gente sempre fez, tentando fazer de uma forma diferente. E eu acho que esse é um dos pontos que eu estou muito atenta, né? Eu estava passeando, hoje eu gastei um tempo muito grande passeando, interagindo com as startups, e tinha um painel
com bolinhas para fazer uma interação de pontos, assim, tinha uma grande questão, uma pergunta, e aí supostos, né, respostas, e qual que tu te identificava mais, ou qual era a melhor justificativa para aquela resposta. E aí tu ia lá, colava as bolinhas. E eu fiquei pensando, puta, é uma coisa tão simples, a gente faz muitas interações, né, a gente com os nossos clientes, cocriação, aí já fiquei pensando, puta, olha aqui uma forma de cocriar diferente, então aquilo que eu faço, eu posso ressignificar. Então eu também acho que esse momento é de olhar, comprovar, ressignificar. Então, sempre tem um aprendizado. Então, isso que o Alex trouxe ali de como é que ele sente isso para o dia a dia dele, eu vou até um pouco além, eu acho que não é nem só para o dia do nosso trabalho, né, da nossa vida, assim, eu vivencio coisas aqui que eu entendo lá na minha casa, que eu entendo no YouTube, e essas coisas todas viram uma grande rede de informação e de desenvolvimento, né? Então, acho que esse é um aspecto que é muito bacana de ser destacado dentro desse Web Summit. Eu construí uma frase, desculpa, Potter, que Vai lá, Alex. É cringe ser exclusivo. Essa é a frase que eu vou tirar aqui do Web Summit. Muito boa essa frase. Eu tenho visto umas coisas e muito falando sobre, né, minha trilha de criatividade aí, e um tema que a gente está discutindo muito dentro da Brivia, que é a criatividade. E a criatividade, eu vi uma palestra ontem sobre hábitos criativos, que a criatividade ela não é exclusiva, ela é inclusiva. E como é que... Eu estou até pensando em mudar o nome de criatividade, na criatividade, dentro da Brivia, assim, porque ela tem que ser mais abrangente. Como é que eu trago as pessoas para essa discussão? Sabe? E isso é o rico, que eu acho que... Eu sei, entendo que a tecnologia está aí há bastante tempo, mas tem uma discussão fervente que é de aproximar, né, esse organismo tech do organismo criatividade. Isso está muito latente, assim, isso está muito presente na feira inteira. E como é que você junta esses valores para, assim, todos nós estamos criativos. Como é que a pessoa abraça essa postura? E isso para mim tem sido, assim, eu tenho mexido com a minha cabeça, assim, em termos de o que é um departamento de criação dentro de uma agência, porque a gente vive um modelo que a gente não mudou até então, né? Será que tem como eu provocar essa mudança? Tudo bem que a gente tem os formatos dos squads, que é bem interessante, mas ele tem que tracionar esse poder da criação. Então é uma discussão que eu tô fervendo aí, e é cringe ser exclusivo. O gostinho de que vai ficar mais, vai ficar. A galera aí, desculpa aí, tá? Vocês não notaram, mas a gente chegou em quase 1 hora de bate-papo aqui, e eu tenho certeza que todo mundo tinha muito mais coisa para contar. Falando em Fiquei gostinho... aqui quieta, eu queria falar muito mais. Um gostinho que ficou, e que eu assisti um ou outro painel falando sobre isso, mas que não teve profundidade, foi a questão da regulamentação do LGPD, né? Sobre o papel do Estado, o papel como é que as Big Techs estão controlando o mercado global, o quanto que isso pode ser bom, o quanto que isso pode ser ruim. Então, assim, essa é uma discussão que está aí, e que deve ser feita, e que deve ter, né, um pouco mais de profundidade, e que aqui no evento está passando, está se colocando o tema, mas está muito, muito superficial. Esse é o gostinho do Quero Mais que eu estou até agora. Muito interessante, Ribas. Esse assunto foi um assunto que me chamou a atenção, assim, em 2 palestras lá no palco, no Center, lá, que foi a do cara do Facebook. Uma atrás da outra, né? O homem de confiança, né, do Mark Zuckerberg, tentando dar uma fugida dos assuntos polêmicos, e na sequência a autora do livro do The Ugly Truth, né, que é a que conta toda a maluquice lá das questões, enfim, regulatórias e de segurança e de responsabilidades do Facebook, né? Esse é um tema... Vou fazer um paralelo importante, deixar claro que é do Facebook, não é da Meta.
Agora ele A muda. grande discussão foi essa, né? Ele O já estava palhaço, lá. né? O palhaço, né? Ele muda o nome, ele aparece num vídeo, muda o nome e agora não tem mais problema, né? Adoro. Mas assim, eu só quis colaborar aqui com o que o Ribas falou. Eu senti muita falta de profundidade deste tema também, tá? Porque eu acho que é o grande tema, né? Primeiro, assim, conectando um pouco com uma outra palestra lá, que foi uma que o Martin Sorel estava também, que é falando sobre o grande desafio, né? A grande prioridade das companhias, e estava lá a maravilhosa lá, CEO da Mars também, falando sobre a necessidade do first party data, né? Que é o quanto as empresas vão precisar dominar os dados dos seus clientes para poder evoluir do ponto de vista de growth, né, de crescimento do negócio, de forma responsável e etc., mas vão precisar desse first party, né, data. E como isso não está aprofundado, né, a questão da regulamentação, da proteção dos dados, de como as empresas vão lidar com isso, como as pessoas vão lidar com isso, né? Eu senti falta no evento de uma profundidade nesse assunto. Eu fiquei assim, senti o evento devendo para mim, sabe? Falar mais sobre isso. Sabe que me perguntaram se tem muito assunto, eu falei assim, ó, eu vou falar para ti a resposta mais correta que eu acho. Eu não sei. Porque daqui a pouquinho eu estava lá assistindo uma coisa sobre neurociência e tinha uma palestra sobre isso. E eu perdi, né? Eu concordo muito contigo, Lilian. Eu acho que 15 minutos não aprofunda nada. Eu acho que o Web Summit é tipo uma primeira página de livro, assim. Tu vai abrindo as coisas, né? Claro, livros que alguns tu já leu, alguns tu já conhece, o que esse autor tá fazendo, mas tu vai ali em cada palquinho, em cada cantinho, abre uma, opa, isso aqui é legal, preciso buscar mais. Isso aqui é legal, preciso buscar mais. Isso aqui é quase que um monte de aba aberta no navegador, né? Por aí mesmo, Tem que ir ali uma por uma abrindo, assim, para aprofundar. E aí, se tu prestou atenção numa aba de computador, você sabe, né? Vocês nunca mais vão para outra, né? Nunca porque mais aquela aba vai lá fazer tu abrir né? uma outra aba, né? Então, acho que o Web Summit é meio que essa explosão, assim, porque ele tem uma coisa que para mim, isso está me atrapalhando e o que bate um pouquinho na minha velhice, agora que está acabando o nosso episódio de hoje, está todo mundo convidado para um próximo na semana que vem. Já cada um no seu canto, né? Que é o seguinte, é barulhento. É um evento barulhento. Eu estou numa palestra, tem barulho atrás. Tem barulho sempre. Né? Tipo assim, eu estava acostumado com mais silêncio, assim, sabe, nas palestras, assim, em outros eventos. Sei lá, vou comparar com o SXSW, que as palestras são maiores. Tu entra numa sala, tá fechada a porta. Entende? Tá tudo em silêncio. Não tem nada acontecendo. Aqui tem barulho. Porque atrás de mim aqui, quando estão discutindo, sei lá, regulamentação, ou estão dando uma pincelada em regulamentação das Big Techs, tem um cara explicando lá para ele que ele pode mudar o esgoto. Tá criando um aplicativo que muda a coleta de esgoto da cidade dele lá na Somália. E ele tá conversando com um investidor aqui atrás de mim, que assim, a 2 metros. E aquele papo tá ali, daqui a pouco eu fico assim, olhando assim, sabe? Tipo assim, pô, tem como vocês falarem sobre o esgoto da Somália mais para lá, por favor? Né? Só que o esgoto da Somália é muito mais importante do que talvez a outra coisa. Então, é um pouco do Web Summit. Palestras terminando, palestras começando, gente, né? É uma bela analogia do momento a vida que a gente como ela vive, é. né? Vive. São muitas abas abertas, são muitos assuntos a dominar e muitos assuntos que a gente só consegue ler a capa e a primeira página. E por isso que propósito não é um assunto que está há muito tempo e que não está permeado, porque a gente está lendo a primeira página. E aí tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente abre um monte de... E aí se começa a ter barulho, a gente começa a ficar... Bom, aí é para outro podcast. Esperando o Márcio para dar tchau. Não vai entrar. Cair, não vai. Não vai. Eu só queria falar se vocês entenderam a minha crise Lilian, de se tu ansiedade. abrir mais uma aba, nós vamos ficar aqui mais 15 minutos. Não, eu queria voltar lá para o começo. Só voltar lá para o começo. A minha crise de ansiedade, eu estou em profunda crise de ansiedade. Das abas abertas. É isso, ponto, acabou. Crise de ansiedade é o que eu estou vivendo. Abas abertas criam ansiedade. O Web Summit também. Tá aí o título do nosso podcast. Márcio, tu perdeu a grande mudança que aconteceu aqui enquanto estava fora aqui, que é a mudança na direção da Brive, assim, vai mudar. Vai mudar, Márcio. Algumas trocas aí, e depois a gente manda um memorando aí para te ficar por dentro de tudo. Tá? Uma troca que estavam debatendo aqui é acabar com o cargo de CEO. Isso é muito... Tá pensando? Pronto, vamos resolver isso. É muito 2020. Muito 2020. Vai ficar chateado se isso acontecer. Eu não. Eu vou ficar, se trouxer para vocês mais felicidade, mais eficiência, mais benefício para o nosso cliente, eu ficarei extremamente feliz.
Vou me mudar para as Ilhas Virgens Britânicas e ver dando margueritas e fazendo nada. Lembrando que nas Ilhas Virgens Britânicas é a Libra, que eu não quero nem fazer a pesquisa da internet de quanto está em real. Né? Melhor não, melhor não. Já está sendo melhor difícil. para de Venezuela, ganhar. melhor ir para Los Roques. Euro já está um sofrimento, gente. Não fala em libras, por favor. Eu sabia que a gente ia acabar isso aqui de uma maneira triste, pensando que o euro está R$7 e pouco. Gente, muito obrigado. Lilian, foi um prazer. Valeu. Claudinha, foi um prazer. Prazer meu, prazer Belo, meu. obrigado, Alex. Prazer. Valeu, galera. Márcio, Bravadores, adorei Amanhã os tem bravadores. mais. Beijos, Tchau. beijos. Até o próximo, Beijos. pessoal. Valeu, beijo, gente. Tchau.